Segundo ano, um olá oficial para vocês. Fica aqui nosso incentivo da nossa parte, que vocês continuem estudando nesse momento de preparação tão importante. Nossa função aqui é de trazer o conhecimento que é tão importante para vocês e deixar a nossa assistência, né? Bom, vamos começar uma nova sessão tão importante, tanto quanto as anteriores, que é a trigonometria. Então, nós vamos ver algumas situações envolvendo ângulos e coisas e figuras geométricas, né? Que são interessantes. Bom, mas para isso nós precisamos definir algumas coisinhas, alguns conceitos. E é isso que nós vamos fazer aqui. Primeiro conceito que nós vamos ver, primeiros, né, são arcos e ângulos. O que nós precisamos entender quando nós falamos sobre arcos e ângulos? Imagine essa circunferência aqui, e nela nós temos o centro O dela, aqui diferente do tamanho do raio, não é interessante por enquanto para a gente, e eu vou definir esses pontos A e B, certo? Definir esses pontos A e B. Em cima da circunferência, eu consigo formar essas duas linhas, que no caso para nós aqui, nós vamos chamar de arcos, que é esse arco AB, né, que seria o arco menor da circunferência, isso passando por X. Então isso aqui nós podemos chamar de arco AXB. E a representação é assim, ó. Certo? Nós colocamos um arco, né? Uma linha em cima das letras. Ou eu tenho também o outro arco, só que o arco maior, né? Esses mesmos dois pontos A e B denotam dois arcos. Esse outro eu vou escrever AYB. Aí vai depender muito do que você vai escolher. Normalmente, não é sempre, nós escolhemos o menor arco. Então, se acontecer de você encontrar isso aqui, A, B só, a não ser que esteja especificado, vai ser sempre o menor arco, que no caso aí seria esse meio lilás, meio roxo aqui, correto? Então essa é a ideia do arco, de representação de um arco. Aqui você está vendo, se os dois arcos, né, nessa circunferência de baixo, se os dois arcos eles coincidirem, nós vamos chamar isso de arco de meia volta, porque isso aqui ele dividiu a circunferência no meio, ou seja, formaram duas semicircunferências. Deixa eu colocar esse nome aqui, semicircunferência. Ou seja, duas partes iguais da circunferência, ou o arco de meia volta, é o que nós estamos vendo aqui, certo? Mas também temos outras situações. Vai que esses dois pontos coincidem, como você está vendo aqui, olha, o ponto A é igual a um ponto B. Nesse ponto, temos duas situações. A primeira delas, ou formou um arco de uma volta, certo? Então aqui deu a volta completa na circunferência. Ou então é um arco nulo, ou seja, ele não abriu. Tudo bem? Agora o que a gente precisa perceber? Que todo arco AB, ou seja lá a letra que você escolher, ele vai corresponder a um ângulo central aqui, formando o vértice, né, desse ângulo no centro da circunferência. E aí nós podemos representar esse ângulo desse jeito aqui, ó. A, O, B. De repente você já viu, vai encontrar isso mesmo na geometria. Então esse aqui é o ângulo que forma ali no centro
da circunferência. Bom, com isso nós temos mais um conceito interessante, que é medida e comprimento de arco. São coisas diferentes e por que são diferentes, né? Primeiro, porque quando nós determinamos o arco, duas grandezas aparecem. Primeiro, é essa abertura do arco. E isso nós vamos chamar de medida. Certo? Então, se eu for ver aqui a medida, por exemplo, desse ângulo AOB, nesse meu caso aqui, seria 120 graus. Certo? Seria essa abertura, que também está expresso nesse formato aqui. Tudo bem? Então, essa aqui é a medida do meu arco AOB. Esse seria o ângulo a medida desse arco. Diferente de comprimento. Comprimento já seria eu pegar essa linha e esticar. Como você está vendo aqui, olha, eu tenho esse arco AOB. E se eu pego essa parte roxa e estico, deixo ela retinha, e medir com uma régua, aqui eu tenho o que nós chamamos de comprimento. Comprimento. Então, a medida do arco ela tem uma característica angular, enquanto o comprimento do arco tem um caráter linear, certo? Então, você percebe que vai ter várias comparações, né, entre essa abertura do arco e o tamanho, né, esticado, vamos dizer assim. Então essa é a diferença entre medida e comprimento. Medida você vai ter na cabeça essa abertura aqui, esse ângulo. O comprimento já é se você esticar e deixar aquilo, né, esticado seria a palavra. Tudo bem? Então essa seria a ideia. Tá bom, eu acabei falando sobre graus aqui em cima, né? Bora ver essas unidades de medidas de ângulos, de arcos e ângulos. Primeira coisa que nós precisamos entender, se eu pego essa circunferência e traço 360 divisões nesse arco, isso nós chamamos de 1 grau. 1 grau. Então, olha o que é a ideia aqui, né? Então, 1 grau é a divisão da circunferência em 360 partes iguais. Então, se esse aqui é o grau, então se eu tenho 1 grau e dividi-lo em 60 partes, eu vou ter o que nós chamamos de minuto. Essa aqui é a representação de minuto, tá? Com esse apóstrofozinho aqui. Não tem nada a ver com o minuto do tempo, tá? E se eu pego esse minuto e divido em 60 partes, eu vou ter 1 segundo. Então, esses daqui são os submúltiplos do grau. Tudo bem? Seria pegar mesmo cada partezinha dessa aqui e dividir 60 vezes e depois mais 60. Tudo bem? Nós vamos ter algum... entenda isso aqui, ó. Essas regras aqui. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 grau tem 60 minutos. Olha essa regra para transformação, tá? Que você vai precisar algumas vezes. E também 1 minuto é igual a 60 segundos. E aí, de repente, você vai precisar transformar alguns arcos, né? Para minuto e para segundo. Então, essa aqui é a primeira medida. A outra medida para arcos e ângulos é o radiano. O radiano é o ângulo que é exatamente... tem o seu comprimento na circunferência do arco, comprimento do arco,
igual ao comprimento do raio. Quando isso acontece, eu tenho 1 radiano, que nós escrevemos assim, olha, 1 radiano. Tudo bem? E aí nós temos o que nós precisamos para definir nossos arcos e nossos ângulos, com grau e com radiano. Bom, dentro de comprimento de um arco, veja essa figura aqui, em que eu tenho praticamente a mesma abertura. Tá vendo aqui os 45 graus? Seria demarcando essa abertura. Então, todos eles vão ter a mesma medida. Lembrando lá de medida e comprimento. Mesma medida. Mas vocês estão percebendo que o comprimento dessa linha roxa é menor que essa verde, que é menor que essa azul? Então, aqui dá para perceber exatamente que comprimento, que seria esticar essas linhas aqui, é diferente de medida, que todos eles têm a mesma medida, que é esse 45 graus, mas o comprimento é diferente. Eu tenho uma relação entre comprimento e medida. Chamando esse meu ângulo central de alfa, eu tenho que o alfa vai ser o comprimento dividido pelo raio, certo? Comprimento vocês estão vendo aqui, né? São esses L's. Então, toda vez que eu relacionar esse comprimento com o raio, eu tenho esse ângulo central. O que a gente precisa saber? Que esse ângulo aqui está em radiano. Ele precisa estar em radiano. É mais isso que nós precisamos nos atentar. Tudo bem? Então, olha só. Então, o que seria interessante aqui para nós finalizarmos, né? De uma circunferência, deixa eu colocar aqui, é 2πr, certo? Lá na geometria, né? Bom, então isso significa que o raio cabe 2π vezes nesse comprimento, né? Pensando nesse raio. Então olha só que relação que nós temos que interessante para encerrarmos. 2π foi a volta todinha da circunferência, que isso equivale a 360 graus. 2π vai equivaler a 360 graus, que é a contagem de toda a volta completa, né, da circunferência. Com isso eu tenho algumas relações, e penso que a principal delas é essa daqui, ó, dividindo tudo por 2. Se 2π é 360 graus, π vai valer a 180 graus. Guarde essa informação aqui, certo? É a relação entre radianos e graus. Radianos e graus. Um π radiano vai equivaler a 180 graus. E aí, nós podemos resolver nossos exercícios. Então, até mais.